produção vem subindo gradativamente, a gente vê o jogo do Tubarão na partida de hoje. Esse time no primeiro tempo eles me encontrou um pouquinho de dificuldade, já no segundo tempo foi uma postura totalmente diferente. Eu queria saber qual foi o principal ponto que você procurou tocar no intervalo para fazer com que esse crescimento e fazer a virada. Boa noite, boa noite. Realmente a gente fez um primeiro tempo sabendo, né, da ideia de jogo do Joinville, estudando um pouco a equipe do Joinville, a gente sabia que seria uma equipe que iria esperar um pouquinho mais atrás e tentar uma bola de transição, uma bola parada. E infelizmente a gente não teve paciência, a gente circulou pouco a bola, a gente começava a jogada de um lado e terminava no mesmo lado, então foi isso que a gente tentou corrigir, né? Com a entrada do Guilherme. Eu até eu desci pensando em tirar um dos volantes e colocar mais um meia, né? Só que eu preferi corrigir o posicionamento, ajustando o posicionamento dos dois volantes, em virtude do posicionamento da equipe do Joinville, para que a gente pudesse circular um pouquinho mais a bola, tivesse um pouquinho mais de controle de jogo e chegasse com a equipe um pouquinho mais postada dentro do campo do Joinville, né, para evitar um pouquinho a transição, que era o que estava causando mais problemas no primeiro tempo. Acho que acabou funcionando. A equipe também voltou com um pouco mais de agressividade, subindo um pouquinho a marcação mais forte, mais próximo, e acredito que pouco a pouco, passo a passo, a gente vê um crescimento de jogo a jogo. Bom, a gente notou justamente uma equipe, como você falou, diferente no segundo tempo do primeiro. Mas no segundo tempo aconteceram algumas mudanças, né? Como foi o caso da entrada do Guilherme, que você também citou, e também do Pedro Lucas, que no seu primeiro toque na bola já saiu marcando o primeiro gol dele com a camisa do Figueirense. Uma avaliação desses dois atletas, o tamanho da dor de cabeça que eles estão colocando para você nesse momento. É uma dor de cabeça excelente, né? O Guilherme vem entrando em todos os jogos, ele vem agregando bastante, né? Hoje eu optei mais uma vez em começar com o Lucas, mas os dois estão fazendo muito bem essa função, jogando por dentro, fazendo com que a equipe permaneça um pouco mais com a bola, dando um pouquinho mais de refino em controle, passe, aproximando mais os setores. Então o Guilherme mais uma vez teve uma importância muito grande, entrando e ajudando, né? Não só ofensivamente, como se doando defensivamente também, né? E o Pedro é artilheiro, né? O artilheiro entra com... acho que foi a primeira ação dele no jogo, ele faz um golaço daquele ali, mas ajudou também, parou mais a bola na frente, no momento onde a gente teve um desgaste e naturalmente a equipe do Joinville acabou empurrando um pouquinho para trás, o Pedro serviu como pivô, fazendo com que a gente conseguisse sair um pouco mais de trás, né? Então, satisfeito com as mudanças, não só dos dois, mas a entrada do Brunetti também, em virtude da lesão do Sanches. Brunetti é um atleta que tem a minha total confiança, também seguro para um primeiro jogo. Gostei muito da entrada dele também. Pois essa questão, né, justamente que você citou, o 38 do primeiro tempo, você perde o Santos pelo motivo da lesão, justamente no momento que estava crescendo no jogo, aparecendo bem ali por aquele setor. E aí você teve que mudar por conta dessa lesão. Daquilo que você tinha programado, o que mudou com a entrada do Brunetti? Não alterou muito, mas eu lamento, né, porque também concordo que o Sanches estava fazendo a melhor partida dele das três e estava num momento numa crescente, né, e o Brunetti acaba entrando com um pouquinho menos de ritmo, mas ele compensou um pouco com a habilidade que ele tem de saber se posicionar, de ter uma leitura. O Brunetti é um jogador que tem uma inteligência de jogo muito grande, então ele compensou um pouquinho a falta de ritmo com a inteligência de jogo dele. Então eu acho que a gente acabou não perdendo muito. O Brunetti acabou conseguindo avançar, chegar no último terço, mas eu acredito que ainda por um pouquinho de falta de time de jogo, ele não terminou tão bem as jogadas. Bom, ainda no tema das alterações, né, o Pedro Lucas, que citou, ele entrou no segundo tempo, mas ele tem uma característica diferente do restante dos atacantes que você tem no grupo, né, de segurar um pouco mais a bola, de ser mais referência e não tão velocidade assim. Você já cogita, quem sabe, uma titularidade, mas para isso seria preciso ter mais uma mudança, quem sabe, no estilo de jogo, né? Muito precoce ainda, né? Agora é descansar um pouquinho, ver o vídeo, analisar o nosso adversário, que é um adversário bem tradicional, um jogo duro, jogo importantíssimo no domingo, ver como é que os atletas reagem,
frente ao que foi o jogo, o desgaste, a sequência de jogos. Até hoje a gente correu um pouco de risco. O Sanches foi um atleta que sentiu, a gente sabia que alguns atletas corriam um pouco de risco, mas não dá para poupar o campeonato. Como o campeonato é um campeonato de pontos corridos, onde cada jogo tem a mesma importância, eu escolhi não poupar, sabendo da importância que vai ser o somatório para o final. Então vamos reunir com a comissão técnica, com fisiologia, com todas as áreas, para tentar colocar a melhor equipe possível para o domingo. Acho que um outro ponto que você também procurou corrigir, né, que no primeiro tempo a gente viu o Figueirense encontrando um pouco de dificuldade pelas extremas, para pegar as extremas do Joinville. Aí depois no segundo tempo parece que conseguiu barrar isso aí, tanto é que o Joinville já não teve tanta possibilidade assim de jogadas. Né? Eu volto a frisar. Tanto sistema defensivo como ofensivo, ainda a gente está num processo bem inicial de construção, né? Claro que a gente já vê evolução, mas as coordenações em termos de pressão, de ajuste, de posicionamento, elas levam tempo para que uma equipe seja bem coordenada. Não acontece do dia para a noite. Eu já acredito que deu uma melhora. O segundo tempo, eu acredito que fundamental foi a agressividade. A equipe foi um pouco mais agressiva e isso facilita o ajuste para a marcação. Então fica para mim essa lição de que a gente está evoluindo fisicamente, a gente está evoluindo taticamente e essa evolução vai se refletir dentro do campo. Márcio, a gente muito falou sobre o clássico antes mesmo desse jogo contra o Joinville acontecer e o foco estava nesse jogo contra o Joinville, mas o que tu enxerga agora para o clássico com essa vitória do Joinville? Qual é a expectativa e como que o time vai para o jogo contra o Avaí com essa vitória de hoje? Vamos parar, pensar, descansar um pouco a cabeça. Eu tenho um costume de eu chego em casa, a maioria das pessoas não consegue dormir. Eu, ao contrário, eu durmo, 4 horas da manhã eu estou acordado. Eu funciono 4 da manhã, 5 da manhã, eu prefiro chegar em casa agora. A gente já tem uma rotina, eu e a minha esposa, ela já prepara as coisas que eu preciso para pensar depois do jogo. Eu penso um pouquinho, descanso a minha mente, porque eu acredito, eu saio bem cansado dos jogos. Eu saio bem cansado dos jogos, então prefiro descansar minha mente 4 da manhã, 5 da manhã. Se tu quiseres me perguntar amanhã de manhã, acho que eu vou ter uma resposta um pouco mais elaborada para te dar. Nossa, hoje o Arouca foi poupado, até porque estava muito tempo sem jogar. Você já projeta um retorno dele no domingo contra o Bahia? O Arouca foi poupado hoje, mas era uma situação já desenhada, né? Já era, a gente só estava percebendo qual era a resposta do atleta, né? A gente já ninguém esperava que ele iria jogar na estreia, né? Só que eu frisei que ele é um atleta, na concepção da palavra, ele é um atleta mesmo, é um cara que se cuida, trabalha muito profissional, e o processo dele foi, ele se colocou à disposição para aquele jogo, mas eu sabia que em determinado momento a gente iria ter que dar uma segurada, como talvez a gente tenha que segurar alguns outros atletas para que a gente não perca eles por mais tempo. Então, o processo do Arouca já era esperado. Eu só não sabia se eu iria segurá-lo no jogo do Tubarão, mas a resposta dele do primeiro jogo foi muito boa, então a gente optou por dar uma sequência, e aí eu sabia, ou contra o Tubarão ou contra o Joinville, eu já estava programado que a gente iria dar uma segurada. Naturalmente, acredito que com essa semana de treinamento ele já se condiciona um pouquinho mais, ele fica à disposição para o clássico. Se ele vai começar jogando ou não, aí é uma questão estratégica. Márcio, para essa partida de hoje, você começou com apenas uma mudança em relação ao jogo do Tubarão, com essa saída do Arouca e a entrada do Paulo Henrique, né? Claro que tem essas 12, Paulo Ricardo, perdão. Tem essas dores de cabeça que a gente comentou, que surgem dores de cabeça boas para você, mas daria para dizer que você, quem sabe, já está encontrando o seu 11 titular? Não, é muito precoce. Hoje a gente teve a estreia do Pedro, ele não estava à disposição no BID, né? Hoje que bom que ele ficou à disposição. Se vocês vão lembrar, no primeiro jogo eu me ressenti de não ter o Pedro, que era um atleta que muda um pouco a configuração, a característica da equipe, e eu sei disso, né? Então que bom que ele já está à disposição, e com isso a gente vai agregando novos jogadores. Tem outros jogadores, hoje eu falei, talvez tem um atleta que tem vários, eu não vou citar nome para não dar pistas para os adversários, mas tem vários atletas que ainda que vão entrar.
na equipe que talvez aumente a minha dor de cabeça. Acredito, quero que aumente a minha dor de cabeça. Só sobre essa questão do Pedro, que você falou, né, do Pedro Lucas, que ia ajudar muito o Figueirense, você falou depois do jogo do Juventus, e a partir das 4, 5 da manhã, quando você acordar, você pode, de repente, já começar a pensar numa situação, porque a gente viu hoje, né, o Vitor Feijão encontrando um pouquinho de dificuldade quando ele ficou muito ali estático entre os zagueiros, ele não conseguiu produzir. Depois que o Pedro entrou, ele já caiu para a beirada de campo, já começou a produzir mais. É uma situação que você começa a pensar, de repente, das 4, 5 da manhã, pensar nisso para domingo, e sobre essa questão, né, do Vitor Feijão estar muito estático entre os zagueiros e aí produzindo pouco, enquanto o Pedro não estava em campo. A verdade é que até fica aqui a equipe do Joinville, às vezes a gente costuma olhar só para aquilo que a gente faz, né? Mas teve muito mérito da equipe do Joinville. A equipe do Joinville reduziu bastante os espaços, né? A proposta deles foi bem encaixadinha. Eles com certeza estudaram a nossa equipe e reduziram os espaços. A gente não teve uma dinâmica, não só o Feijão, como a nossa equipe no primeiro tempo, para encontrar esses espaços e talvez tirar a bola da pressão e encontrar espaços vazios. Não só o Feijão, como o Nicolas, teve dificuldade no primeiro tempo, o Diego. O nosso ataque acabou produzindo muito pouco no primeiro tempo, né? E isso reflete no 9. Porque se o meio não funciona, se os atacantes de lado não funcionam, o atacante de referência acaba recebendo poucas bolas, né? Então isso foi corrigido para o segundo tempo. Mesmo antes de o Pedro entrar, o Feijão estava por dentro, ele já tinha melhorado as ações em termos de conexão com o nosso 9, né? Mas com a entrada do Pedro, de fato, mas naturalmente com a entrada do Pedro, o que aconteceu também? A equipe do Joinville já estava jogando um pouco mais no nosso campo e aconteceu de ter um pouco mais espaço por dentro também. Então essas duas situações de jogo ocasionaram que o Pedro fosse mais acionado também como 9. A gente nota que o time do Figueirense é um time, claro, bastante jovem, né? Com muitos jogadores oriundos da base, um time com idade bastante baixa, vamos dizer assim. E tem o Arouca, que dá um pouco mais de experiência, e a gente não tem como entrar no assunto do que foi o assunto da semana e que ficou totalmente, foi a possibilidade de, quem sabe, da chegada do Marquinhos. E você já tem uma opinião, como é que está aí na sua visão, se é um homem que te interessa? Olha, eu tenho acompanhado bastante pelos noticiários. Se o Marquinhos vier, não dá para desprezar que ele é um jogador que tem uma qualidade, o histórico que o Marquinhos tem. E a gente tem, claro, como eu falei, Figueirense não está fechado, o elenco não está fechado. Se o Marquinhos vier de fato, é um cara que agrega muito, ele também é um outro jogador que é uma carência, não só no Figueirense, mas dentro do cenário nacional, né? Esperamos que, se de fato isso acontecer, o Marquinhos venha e agregue, né? Mas de fato a gente não tem nada de concreto ainda. O Márcio, me corrija se eu estiver errado, vai ser o teu primeiro clássico como técnico do time principal do Figueirense? Você vai atuar? É o primeiro ou não? Só me corrija. É o primeiro clássico. Então, como é que fica a partir de agora, passado o jogo do Joinville, né, essa expectativa para esse confronto com o Avaí, dentro do estádio Orlando Scarpelli, e se nesses poucos dias que você vai ter pela frente, amanhã vai observar o jogo do Avaí, obviamente, né? E se você pretende fazer alguma coisa diferente do que foi feito até agora, porque um confronto com o Avaí é aquela velha frase, é um campeonato dentro de outro campeonato. Não tem como eu chegar aqui e dizer para vocês que é um jogo igual aos demais. Não é, ainda mais para eu que sou da cidade. Eu vivencio muito antes de ser treinador do Figueirense, eu já vivenciava esse clássico de maneira bem intensa, né? Já que eu vivo dentro do esporte há muito tempo. Tem muitos amigos que trabalham no Avaí, tem amigos que são torcedores do Avaí, então a gente vive essa rivalidade de maneira bem saudável, né? Não vou esconder que a expectativa é um pouco diferente, né? Mas se a gente vai produzir algo de diferente ou não, a gente tem 3 dias, né? Vamos analisar a equipe do Avaí, o que pode acontecer. Claro que a gente vai tentar bolar alguma coisa em termos de estratégia para poder tirar vantagem frente à equipe do Avaí. Fechou, pessoal. Obrigado.